estava comentando, né? Por um outro lado, mesmo essa dedicação a coisas tidas como mais elevadas, talvez, né? Não quer dizer que essa pessoa não seja tão bárbara ou tão violenta quanto outras, né? Justamente essa própria ideia de uma cultura de lazer é que ele chama de um certo traço substitutivo desse barbarismo, né? Então, ao invés de ir para a guerra e matar os outros, agora, enfim, tem esse futebol, tenho, né, outras maneiras, né, que a sociedade acaba se arranjando, ou como, por exemplo, sei lá, os próprios jantares beneficentes, né? Que tem toda uma justificativa por uma causa nobre, mas por um outro lado também só poucas pessoas podem participar e tem todo essa ostentação, num certo sentido, né? De se colocar como se dedicando a uma causa nobre, enfim, né? Então que confere essa riqueza, que confere uma honra e uma distinção nesse sentido, né? Enfim, eu gosto bastante de ver algumas séries, por isso que eu indico para vocês, né? Uma que vocês podem ver isso bastante claro é aquela Billions, né? Em que eu tenho, por um lado, uma revista, né? Um cara que era, enfim, pobre e ficou bilionário, e de um outro lado um outro personagem que de alguma maneira tem um certo berço, uma família de tradição política, enfim, e aí eu tenho um certo um clash, né, entre essas duas perspectivas, né, por um lado, mas por outro, né, eu posso ver o quanto esses dois personagens fazem parte dessa classe do lazer, né, que se dedica a essas outras coisas e não ao trabalho, enfim, essa ideia produtiva, né? E o quanto isso, né, e a gente vai ver num outro livro, o quanto isso mudou bastante, né, da própria época do Veblen, hoje em dia, né, com, a gente viu a própria mecanização, o reforço da sociedade de mercado, né, e o quanto nós mesmos, né, ter essa possibilidade de assistir uma aula e se dedicar aos estudos e outras coisas, né, que não a nossa subsistência diretamente, acabamos fazendo de alguma maneira parte de uma classe de lazer, uma classe ociosa, né, o quanto isso se estendeu, né. E aí vem então essa próxima obra que eu gostaria de comentar com vocês, que é O Turista, né, do Dean McCannell, que ele vai buscar lançar então uma nova teoria da classe do lazer, em que ele vai comentar justamente esse aspecto da massificação, né, dessa condição ociosa. Ele vai falar de um certo lazer alienado, né, e dessa busca por autenticidade, né. Então ele vai comentar a própria ideia do turista, né, e o turismo como um próprio sintoma da sociedade contemporânea, em que as pessoas procuram nas suas viagens, né, e em outros aspectos, uma ideia de autenticidade, um sentido que de alguma maneira se perdeu quando eu tenho essa divisão do trabalho super especializada, né? Cada um faz uma pequena tarefa e perde justamente esse conjunto do todo, né? E aí então eu tenho nessa figura do turista essa busca por uma autenticidade, e ele vai citar alguns casos como os tours pelos esgotos de Paris, ou como essa vontade de ver povos originários, enfim, outros elementos, né, dessa própria cultura do display que ele comenta. E ele vai falar daí, né, então, o quanto vai ocorrer essa semiótica de uma atração turística, ou seja, eu tenho uma atração, se eu pegar, por exemplo, aqui o Coliseu, né, e uma série de significados que de alguma maneira vão conferir uma importância a ele, né, e essa ideia de eu usar o meu tempo livre para me colocar diante da presença do Coliseu, nesse caso aqui, de alguma maneira é como se eu estivesse buscando consumir e inserir na minha própria identidade pessoal, né, toda essa narrativa, esse discurso, enfim, uma busca justamente por ter essa vivência direta com o mundo, né, algo enfim, que acabou se perdendo nessa divisão do trabalho especializado, né. Então, acho que são alguns dos pontos aí desse livro do McKenna, né?